Olá, eu sou a Neuza Leitão, aqui no meu canal, onde eu estou abordando vários temas com relação à saúde emocional, entre eles a sexualidade relacionada com outros valores de outras instituições e também a parte de política e, e ligada à determinação das nossas condutas com relação ao sexo dentro desse país, onde há várias religiões que estão disponíveis para que as pessoas possam fazer parte delas e seguirem suas doutrinas e se sentirem melhor, se sentirem mais libertadas dos seus problemas, das suas dúvidas, das suas culpas. E eu aqui quero contar um pouco sobre a minha história, de onde veio essa ideia de eu trabalhar principalmente com mulheres a princípio, né, porque eu penso que nesses assuntos seria interessante trabalhar separadamente com as mulheres. Posteriormente, eu pretendo também fazer um trabalho com os homens e, numa terceira fase, fazer esse trabalho em conjunto, porque afinal de contas nós não estamos aqui em guerra de sexo. A gente está aqui para que haja uma harmonia entre entre todos os gêneros, independente das suas peculiaridades. O importante é essa interação entre as pessoas para que elas possam se relacionar de uma forma autêntica, de uma forma saudável, sem estar à mercê de determinações ideológicas e políticas com referência à maneira de que a pessoa tenha determinada conduta sexual. Bem, eu nasci num estado, numa cidade totalmente diferente daquela para a qual eu mudei quando eu tinha 9 anos. Eu morava no Espírito Santo, em Vitória, na capital, e aos 9 anos meu pai se mudou para o Paraná e nos trouxe. E foi um choque cultural muito grande. Primeiro, pela maneira de que nós falávamos, falávamos como se fosse um dialeto aqui, as pessoas nos chamavam de baianos, não tinham muito conhecimento da geografia, da geografia política e achavam que nós tínhamos vindo do Nordeste, da Bahia. E era uma forma pejorativa, porque havia muitos bullying em relação à maneira com que os baianos falavam e a maneira como a gente se comportava também, né? Nós éramos em cinco filhos e fomos estudar em colégios particulares. O meu pai, ele investiu bastante na nossa educação, porque na época a escola pública não era tão boa e tão aceitável como é agora. Então, meu pai nos colocou em escolas consideradas boas escolas, e nós tínhamos um convívio assim com pessoas de classe média mais alta, enquanto que o meu pai era uma pessoa simples, trabalhador, e sempre manteve a família, sempre cumpriu o seu papel de provedor na família. Minha mãe era dona de casa e cuidava dos filhos, mas ali foi quando eu percebi que havia uma forma diferente de ser entre a minha mãe e meu pai. No caso, meu pai era o provedor, ele trazia o sustento para casa e era valorizado por isso, né? Minha mãe tinha um posicionamento assim mais servil, né, de sempre estar pedindo para ele dinheiro para comprar uma coisa, para comprar outra. Comida não faltava, mas alguma coisa a mais, né, que a gente precisava ter, porque a gente convivia afinal com meninas, pessoas assim de classe média mais alta, que frequentavam clubes da cidade e tinham um status, né? Nós íamos sempre às festas, os álbuns de formatura, os álbuns de baile, de debutantes, né? E nós não tínhamos nada daquilo, a gente tinha o básico do básico,
que era a comida em casa, né, um teto, um agasalho, mas não tínhamos dinheiro para o luxo, né? Mas, como ele valorizava muito essa questão de nos dar uma boa educação, eu me considero privilegiada, porque eu tive uma educação, embora de alto nível, socialmente falando, também houve muita repressão, que era um colégio de religiosas, né, ultradireita, não se falava em política, não se falava em relações no trabalho, as pessoas simplesmente iam vivendo, vivíamos no mundo da magia, né, como a gente costuma dizer hoje, mundo da magia, as coisas são assim porque são. Eu nasci nessa família, né, foi um desígnio de Deus, existem pessoas ricas, pessoas pobres, e isso é uma coisa de Deus, que Deus permite que aconteça. E só aos 30 anos foi que eu descobri que havia uma forma de relacionamento na sociedade que fazia com que houvesse pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas abastadas, outras necessitadas, e não era simplesmente um desígnio de Deus. Foi quando eu comecei a estudar o marxismo. E nessa época eu era professora e eu ocupei uma função de presidente da Associação dos Professores do Paraná, que posteriormente se transformou num sindicato, que até então o sindicato era uma palavra pejorativa, que professor não poderia pertencer a um sindicato, principalmente porque nós éramos funcionários públicos, né? Então existia um tabu assim com relação a que a gente pertencesse a alguma entidade que possibilitasse a visão de que existe realmente uma luta de classes entre os que produzem e os que são donos do capital. Então, nessa época foi quando eu comecei a participar dos movimentos dos professores, das greves, das reivindicações quanto aos nossos direitos, né? E a partir desse momento eu me empoderei desse conhecimento. Isso foi um transtorno muito grande, porque entre o meu meio, onde eu vivia, minhas amigas, meus amigos, minha família, isso era um absurdo, né? Uma pessoa se expor, ir para a rua, fazer passeata, se filiar num partido político, aliás, ajudar a criar, né? Que na época eu participei da formação do Partido dos Trabalhadores, e com todas os movimentos, né? Participando de todos os movimentos, né, que havia com relação a angariar pessoas para pertencer ao partido, para crescer. E foi por aí que a partir dessa época eu comecei a ter uma postura diferente, sendo professora concursada do governo do Paraná. Então, onde eu estivesse, eu estava sempre alertando ou me posicionando, né, nesse sentido de que havia uma luta entre as classes, né, a classe trabalhadora e a classe daqueles que detêm o capital. Foi muito sofrido para mim nessa época. Eu já tinha 2 filhos e depois eu tive um terceiro filho de um outro relacionamento, quer dizer, eu tinha três filhos, cada um de um relacionamento diferente. Casamento só o primeiro, que eu casei por amor à minha liberdade, porque na época a mulher não saía de casa para morar sozinha. Então eu tinha que me sujeitar a todas as regras, a convivência com meus pais, com as minhas irmãs que eram mais jovens que eu, né? Então eu sempre me achei uma ovelha negra, até que um dia alguém me falou: você nunca foi uma ovelha negra, você era apenas uma precursora. Talvez você tivesse nascido um pouco adiantado no seu tempo. E isso gerou muito sofrimento para mim. Tive muitos problemas
com saúde mental, tinha muita depressão, cheguei a ser internada em clínicas para tratamento, tomando remédio para me equilibrar, só que depois foi quando eu descobri que não era nada disso. Eu precisava de um redirecionamento, de empoderamento, de como dirigir minha vida. E foi com a psicoterapia que eu consegui iniciar uma nova jornada, um novo caminho para que minha vida tomasse um rumo.